O trágico fim de Tom e Jerry. Falaram, tá? Deixa eu falar pra vocês o que falaram pra mim. Falaram que o roteirista de Tom e Jerry tinha acabado de tomar um fora da namorada dele, né? A namorada dele terminou com ele e foi namorar com um cara rico, certo? E aí ele ficou muito magoado e fez esse episódio aqui do Tom e Jerry. É o que falaram. Vamos ver aqui se vão trazer essa informação, tá? Eu poderia começar esse vídeo com o famoso discurso saudosista de que os desenhos de antigamente eram melhores e que os de hoje em dia estão extremamente meia bomba. Mas eu estaria mentindo pra mim mesmo. As gerações mudam e os gostos também. E pelo fato de eu não fazer parte dessa geração aqui, alguns desses desenhos que vocês olham ou olharam hoje não me agradam. Mas quando eu era menor, eu ouvia a mesma coisa da minha mãe. Então isso é quase que um processo natural, eu acho. Mas eu não posso negar que um Tom e Jerry ou Pica-Pau era infinitamente mais atrativo pra mim do que um Ben 10, por exemplo. Mas eu não sou o tipo de pessoa que defende a violência nos desenhos antigos, por exemplo. Eu vejo a adição deles como uma ponte pra piada que o desenho quer mostrar. Por exemplo, a empresa Acme, que botou o coiote em diversos problemas ao longo dos anos. Ou então, os revólveres e espingardas no faroeste de Pica-Pau. Nas duas citações que eu dei, a adição de violência era pra fazer uma piada, mas essa violência não demonstrava perigo de fato. Um revólver na mão do Pica-Pau não dava sensação de perigo, era uma piada. Isso era só um desenho. Mas o que dizer sobre um episódio onde nós temos nem armas e nem bombas, apenas a mais profunda depressão? Isso aconteceu, mas... Esse episódio é foda. Este episódio aqui é pesado, tá? Do Tom e Jerry. Nova enquete rápida no chat aí pra vocês mandarem. Qual era o melhor desenho? Qual é o melhor desenho de todos os tempos, tá? Pra criança, né? Desenho infantil. Infantil, não venham dizer, ai, Bororce Jackman, não. Tá, eu acho que o meu favorito era o Bob Esponja. Muito bom. Mais especificamente em Tom e Jerry. E eu tenho certeza que se tu não viu esse episódio, pelo menos uma edit dele tu viu. Episódio 103 de 1956. Blue Cat Blues. O dramático fim de Tom e Jerry. Esse episódio de Tom e Jerry é aquele clássico episódio melancólico, onde os dois personagens cometem suicídio. Mas uma coisa... Ó, louco, velho. que eu quero citar, antes da gente de fato entrar na história, é... Tom e Jerry é o único desenho que abertamente flertava com a morte romanticamente. Como assim, Ip? Em diversos desenhos antigos, a gente vê um personagem morrendo, e a morte dele é da seguinte forma. A gente vê o fantasminha do personagem saindo do corpo dele de forma cômica, e o episódio acaba. E no próximo episódio, tudo tá bem de novo. Às vezes o personagem explode em dinamite, às vezes ele cai em queda livre, mas sempre é de forma cômica. E no episódio seguinte, tudo tá bem. Porém, em Blue Cat Blues, ou como ficou conhecido no Brasil, Gato Desiludido, a parada é bem diferente. Afinal, esse episódio é o último dessa versão de Tom e Jerry. No último episódio dessa temporada, entre aspas, os dois personagens se dão um fim. Como eu já citei nesse vídeo, Tom e Jerry são os únicos desenhos que eu lembro dessa época que romantizam a morte ou então apresentam ela de forma cruel. E um bom exemplo a gente encontra no episódio Um Gato no Céu. Nesse episódio, o Tom acaba em um acidente com o piano. Nisso, uma escadaria para os céus aparece na frente dele. Quando ele chega no céu, existe uma fila para embarcar no Expresso Celestial, que vai a caminho do paraíso felino. E na frente dele tem alguns outros gatos. Dentre eles, um saco amarrado. E dentro... Ah, eu lembro dessa cena. Pô, é foda, viu, cara? Essa cena é foda, viu? Nesse saco, a gente vai ter 3 gatinhos, Fluffy, Muffy e Puffy. Os 3 filhotes estão no céu, e quando eles de fato aparecem de dentro do saco, a gente consegue notar que eles estão bem molhados. E a frase que o dono da locomotiva solta deixa um tanto quanto claro o que aconteceu. Os gatinhos foram amarrados e descartados num rio, provavelmente... Porra, foda. Pesado. Mas aquela coisa, criança não entende, né? Mas aí um adulto chora nessa cena, tá? Chore se você chorou agora. Ainda com vida. Essas coisas meio que ficam nas entrelinhas. Eu digo isso porque eu já vi esse episódio na TV. Eu lembro dessa cena, mas eu não assimilei essa informação. Muito provavelmente porque a minha inocência de criança tava me blindando. Enfim, Blue Cat Blues.
Esse episódio começa com o Tom já na linha do trem, e o Jerry tá observando ele e nos contando a visão dele dos fatos. Segundo ele, o Tom conheceu uma gata que arruinou a sua felicidade, e que por conta disso ele quer dar um fim a tudo. É estranho que o Jerry fala com o espectador nessa cena. Ele diz achar que todos nós que estamos olhando vamos condenar ele porque ele não ajudou o Tom a sair da linha do trem. Ele cita que acha que é melhor que o Tom acabe com tudo mesmo, o que é bem mórbido. Mas antes do trem dar o checkmate no nosso gatinho, a gente vai ver o que exatamente aconteceu. Tudo começou em mais um dia normal na vida dos dois. Nas horas vagas, eles são amigos, e isso é algo canônico. Durante aquele momento legal entre amigos, aquela gata apareceu. Talvez muitos de vocês não saibam, mas seu nome é Toodles. Essa gata consegue roubar quase que instantaneamente o coração do Tom. Desde o início, tava bem óbvio. Quem nunca viu uma piranhazinha, se apaixonou pela piranhazinha, né? E a piranhazinha só queria dinheiro, e você não tinha dinheiro. Aí você ficou, ai, como a vida é dura, como a vida é triste. Falaram que isso aconteceu com o roteirista, tá? Falaram. Vamos ver aí. Óbvio que a Toodles não queria o Tom. E apesar do Tom estar literalmente atraído por ela, ela só ficava fazendo ele de burro. E só o Jerry notou isso. Mas não demora muito para um dos principais problemas desse episódio começar. A Toodles é uma gata que precisa de atenção na volta dela. A melhor atenção vence. Até agora, ela só tinha a atenção do Tom. Por isso, ela aturava ele e saía com ele. Mas a partir do momento que um outro gato com mais atitude e mais dinheiro apareceu, as coisas mudaram. E é aí que a depressão do Tom se instaura. Olhando o episódio de primeiro momento, o Tom não se abala com isso, e ele ainda tenta conquistar a Toodles de tudo que é jeito. E o Jerry tá inocente, pobre inocente, ele acha que vai conseguir só com a força de vontade. Eu voltei, Andy. Cadê a Lassie? Só quero dar carinho, ela é muito fofinha. Quando vem pra feira de Santana, Bahia? Aqui, ladrão de dog, vem pegar, ladrão de dog, vem buscar, vem. Vem buscar. Tem peito de aço, né? Pode vir buscar, tá? Se conseguir levar, é sua. Bora. sempre lá tentando convencer ele de que isso é furada. Inicialmente, ele leva um buquê, que é em vão, afinal ela tinha uma coroa de flores gigantesca com ela. Fora as flores, ele tinha um perfume pra ela, que é totalmente ofuscado pelo literal caminhão de perfume que o Butch havia comprado. É exatamente nessa cena que o Tom entende que a briga não é por beleza ou algo do tipo. A briga é de quem pode mais. Na cena seguinte, nós vemos o Tom juntando toda a grana dele em uma joalheria. Ela era pequena, mas era o que o dinheiro dele podia pagar. Em resposta, a Toodles... Caralho, velho, esse episódio é muito triste, bicho. Caralho, estou mal agora. Entrega a ele uma máscara de solda. Isso porque a pedra que tinha no anel que o Butch deu pra ela brilhava tanto que não podia ser vista a olho nu. Como o próprio Jerry diz, como ele não conseguiu impressionar ela com joias, ele foi comprar um carro usado. A gente consegue ver que ele assinou diversos contratos com a concessionária. Contratos que incluem um de seus braços, uma perna, 20 anos de sua vida com 112% de juros anuais. E mesmo abrindo mão de tudo isso, o carro que ele conseguiu foi esse. E eu nem preciso dizer que mesmo que o Butch não tivesse um carro, esse carro não seria o suficiente pra Toodles. Mas sendo o suficiente ou não, o Butch tinha um carro, que literalmente atropelou o carro do Tom. E o carro do Butch é extremamente longo. Eu fico me perguntando como que manobra isso. No resto do episódio, a gente vê que o Tom desistiu. Afinal, ele não tinha dinheiro pra bancar o amor da Toodles. E ele se entrega ao alcoolismo. O alcoolismo aqui são garrafas de leite. E sinceramente, dado o teor pesado desse episódio, pros criadores não terem colocado bebida aqui, deve ser por conta de alguma lei. Porque o leite que ele toma tem o mesmo efeito de destilados em geral. O que é bem errado quando a gente lembra que isso aqui era um desenho infantil. É extremamente... Esse episódio não é nada infantil. Mas aqui é que tá. Uma criança assistindo esse episódio, ela não vai entender nada. Ela vai começar o episódio sem entender, vai terminar o episódio sem entender, cagou, né? Mas um adulto vendo esse episódio, você fica, puxa vida, viu, cara? Pesou a vibe. Pesou a vibe aqui da tarde em família, tá? Não, criança não entende isso não, pelo amor de Deus. Que agora vai chegar Zezinho aí. Não, eu com 10 anos de idade eu entendi sim o episódio. Ó, tá maluco, velho.
triste ver como o Jerry tenta inúmeras vezes ajudar o Tom e ele sempre ignora, apenas almejando o fundo da garrafa mais uma vez, de novo e de novo. Na saída do bar, o Tom desmaia e acaba se afogando num córrego, e quem o salva é o Jerry, tirando ele da água e esvaziando seus pulmões. Mas tudo isso foi à toa, afinal, quando ele toma consciência de novo, ele vê que o Butch e a Toodles estão recém-casados. E assim voltamos para o início do episódio, Tom no trilho do trem, esperando e torcendo para não ter sentado nos trilhos errados. O Jerry finaliza sua história dizendo que infelizmente, nem todo mundo tem a sorte de ter uma garota como a dele. Aí vem o plot. Aí vem o... Ih, cara, nossa, velho. Que o ama incondicionalmente. E exatamente nessa cena ele toma um banho de água fria, vendo que a sua namorada se casou com outro rato. E diferente do Tom, que teve um desgaste e uma passagem do tempo de seu sofrimento durante todo esse episódio, pro Jerry, ver sua amada já casada com outro foi o suficiente pra ele se sentar ao lado de Tom naquele mórbido destino. Olhando esse episódio hoje como uma adulta, eu noto como ele é extremamente problemático. E eu acho que eu nem preciso explicar o porquê. Um episódio que aborda alcoolismo, consumismo e suicídio, tudo isso em 6 minutos de um desenho infantil. A sacada desse episódio é que a Toodles é interesseira. O personagem que ela passa a namorar não é o Tom, é o Butch. Por quê? Ele tem dinheiro. Enquanto o Tom presenteava ela com joias modestas e carros bem ruins, isso não dá pra defender, o Butch entregava uma pedra extremamente brilhante, um caminhão de perfume e um carro que para a rua que passa. Uma gata interesseira largando um cara legal pra ficar com um otário com dinheiro, isso é uma grande munição pra generalização. Eu sei que você pode achar que eu tô exagerando, mas eu juro, eu não, já vi generalização não. Não. Nenhum momento do episódio passa a ideia de generalização, não. Calma, pera aí. Uma gata interesseira largando um cara legal pra ficar com um otário com dinheiro, isso é uma grande munição pra generalização. Aí, assim, aí o que o cara interpretou, né, aí não tem como controlar, mas o episódio ele não tenta generalizar. O episódio não faz nenhum apontamento de que toda gata é assim. Não tem isso, pô. Não, aí não tem isso. Agora, se eu entendi isso, aí é outra questão. Eu sei que você pode achar que eu tô exagerando, mas eu juro, eu já vi pessoas em redes sociais falando sobre isso, que toda mulher é interesseira. E Sim. adivinha qual edit vinha logo abaixo? O desse Sim. episódio, tocando aquela clássica música Again, do Times. Éramos jovens demais pra entender. Realmente, esse episódio trata uma área muito delicada da depressão. No caso, a dependência. É uma munição, mas tudo é munição, cara. Cara, tudo é munição. Se você pegar um cara Red Pill, Sigma, Based, que acha que mulher é tudo interesseira, tudo é munição pra ele. Então a gente vai parar com tudo agora, né? Tem que eliminar as mulheres do mundo pra resolver esse problema. Aí não tem. A questão é, o episódio ele tenta passar a ideia de que isso é uma generalização. Como assim ele tenta passar uma ideia? Ele mostra outras gatinhas, né? Não é só uma gatinha, ele vai e mostra outra que faz a mesma coisa. Aí ele mostra outra, né? Uma terceira gatinha que faz a mesma coisa. Aí você diz, epa, pera aí. Toda gatinha tá fazendo isso aí? Olha, generalizou. Mas foi um caso, né? Foi um caso. Né? Aí se eu interpretei que é uma generalização, ou se eu interpretei que não é uma generalização, aí já é de cada um, né? Esse episódio é de 1956. Ah, mas aí... Né? Não entendi, não. Foram dois com a do Jerry. Não, a do Jerry foi meio que uma piada ali no final, né? Um plot. Foi meio que uma brincadeira de tipo assim... O Jerry tava feliz. Minha gatinha nunca faria isso. Aí, pá, ele tomou também. Foi a piada, né? Nessa época o machismo reinava? Não, mas aí... Pô, mas entenda. Então, tudo daquela época era... Não é assim. Aí você está generalizando. Você está generalizando a generalização. Aí não dá, né, pô? Mas aí... Não. Aí é interpretação, né? É interpretação. Mas tudo bem, tá tudo bem. Munição, tá... Os Red Pill pegaram a munição e usaram. Vamos ver aí.
Eu não acho que seja uma dependência amorosa a do Tom. Afinal, o episódio não se aprofunda nisso. O que eu vejo é o Tom colocando expectativas muito altas em alguém que ele não conhece e que, por azar dele, não liga e nem quer conhecer ele. É muito comum a gente ver por aí pessoas falando que cair e ficar mal por relacionamento é atitude de gente fraca. Eu discordo, claro. Seja lá qual for o motivo que te atormenta e te deixa mal, isso é um motivo. E nada nesse mundo tem o direito de perturbar a tua paz. Sempre busquem ajuda, povinho. E muito obrigada por me ajudarem. O espantalho me deu um sentido a mais e eu sempre serei grata por isso. Eu e o Ip. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. O meu nome é Estelmi e tchau. Tá louco. É isto, né? Pô, muito triste o episódio. Eu quero pesquisar minha teoria. Eu quero ver se minha teoria está correta, tá? Eu já falei aqui a teoria que eu vi, que falaram, né? No episódio... É verdade! Peraí, não. Falaram que no episódio Blue Cat Blues de Tom e Jerry, o roteirista tinha tomado um pé na bunda da sua namorada e por isso ele fez aquele episódio extremamente triste. Sim, muita gente comenta isso. É realmente um episódio triste, ele foge completamente do tom cômico usual. Existe uma lenda urbana. Falaram que o roteirista ou um dos criadores estava passando por um término doloroso e por isso colocou essa carga emocional pesada no episódio. Porém, é verdade. Aí o ChatGPT confirmou, tá? Falaram, né? E isso realmente aconteceu. Se falou é porque é verdade, tá? Né? É isso aí, viu? É isso aí, galera. Episódio muito triste, tá? F. Ó, tem o Coragem nesse canal. Mas chega, já vimos 2, né? Já vimos 2 vídeos desse canal. Deixa mais pra depois aí. Muito bom, hein? Muito bom. Tem Coragem, um cão covarde. É isto. Falaram. Não, falaram e é real. É real, tá? Aqui também é cultura, pô. Ok. É isto, tá? Muito bom esse canal. Muito bom, viu? Muito bom, velho. Muito bom.